Dileto paroquiano virtual, seja bem-vindo para participar desse nosso podcast Paz e Bem. É uma alegria. Nós temos aqui o Frei Gilson Rocha participando desse programa. Você pode aí compartilhar, dar um like, mandar para os seus amigos esse programa. Frei Gilson, o senhor nasceu aqui nessa paróquia, seus pais foram, sua família toda foi sempre engajada aqui nessa paróquia. E como é que surgiu? O senhor é o responsável pela custódia São Benedito da Amazônia, o senhor tem mestrado em História da Igreja. E como é que surgiu a sua vocação aqui nessa comunidade São Francisco de Assis do Caranazal? Bom, muito bom dia para todo mundo, né? Para quem está nos acompanhando, boa noite na hora que vocês virem esse programa. Bom, eu não nasci aqui, eu nasci no interior, mas desde praticamente os 9, 10 anos de idade eu morei aqui, né? Quando o bairro do Caranazal ainda era bastante mato, né? Tinha só a Rádio Rural aqui, o estúdio da Rádio Rural, e essas duas quadras aqui, a quadra da rádio que era cercada e era só um enorme gramado com as torres, etc., o estúdio. E aqui essa área que era só mato, né? Era um terreno baldio, né? Que a gente atravessava frequentemente para ir à escola. A gente passava por aqui, por esse terreno onde hoje é a paróquia, né? Com toda essa estrutura grande da paróquia São Francisco de Assis, e também a Fundação Esperança, que praticamente as duas coisas nasceram quase ao mesmo tempo, né? Então eu cresci aqui e a minha vocação nasceu aqui, posso dizer. Quer dizer, nasceu com a presença dos frades franciscanos, né? A lembrança que a gente tem aqui é do Frei Jorge, o nome dele é Vincent Zimmermann, é um frade que bem jovem foi destacado para acompanhar essa nossa área aqui, né? Que é o Caranazal. E como não tinha igreja nessa área, a igreja mais próxima era a Nossa Senhora Aparecida, né? Nós estávamos ligados com a Aparecida. Então, ele celebrava na frente das casas, na frente da escola Rotary ali, né, que foi construída também na década de 60. Depois consegui um espaço aqui nesse terreno que era da diocese e construí uma primeira capela, né, de madeira, coberta de brasilite, um telhadão enorme, né, em formato de leque, né. E eu era coroinha, né? Logo ele se aproximou da nossa família, era uma das poucas casas que tinha aqui na Coraci Nunes, na esquina com a Luiz Barbosa, bem em frente à Escola Rotary, e do outro lado era o terreno da Rádio Rural, não tinha habitante, né? E aí então ele se achegou a nós e fez amizade com a nossa família, e então nós fomos os primeiros coroinhas aqui das primeiras missas que o Frei Jorge e depois o Frei Vitor, né, que era um frei japonês brasileiro de São Paulo, que também veio aqui junto com o Frei Jorge no começo. E aí então eu já tinha uma vontade de ser padre, né, desde os 8 anos de idade mais ou menos, que eu fiz a primeira Eucaristia na paróquia de Aparecida, né, naquela época só conhecia os frades, né, de hábito com a cidade franciscana, eram todos americanos, né, norte-americanos. Então, eu dizia que eu queria ser padre desde os 8 anos de idade. E aí, então, quando eu comecei, assim, a ajudar aqui como coroinha nas missas do Frei Jorge e também do Frei Vitor, primeiro o Frei Jorge, então essa vocação cresceu, porque ele também me convidou para ir ao seminário, né, São Pio X, que naquela época já estava funcionando já há alguns anos, e eu entrei no Pio X em 1971, já tinha 10 anos de funcionamento, seminário, né, quando eu entrei. Então, mas assim, a gente não existia uma propaganda vocacional franciscana, até porque o Dom Tiago, de saudosa memória, né, o grande Dom Tiago, é muito lembrado por todo mundo aqui, ele queria que os frades trabalhassem para vocações diocesanas, não é? Embora que alguns seminaristas foram enviados para o Nordeste, e daí saíram alguns frades, né, que naquela época era o Frei Luiz Pinto, o Frei Ranulfo, o Frei Gilberto Sena, que depois se tornaram padres diocesanos às vésperas da fundação da Diocese de Santarém, quando a prelazia de Santarém se tornou diocese, que foi em 1979 isso, né? Uhum.
Então, alguns frades saíram da ordem e entraram na diocese para ajudar a incentivar o surgimento do clero diocesano. Então, na realidade, nós não tínhamos no seminário os frades nunca faziam propaganda vocacional para frade, né? Então, todos nós, quando eu entrei no seminário em 1971, nós éramos 150 seminaristas. Na minha turma éramos 45 seminaristas, primeiro ano, né? Então, nós nunca ouvíamos os frades falarem nada, assim, de que se a gente queria ser franciscano, não. Só era preparar para ser padres, né? Para ser sacerdotes. Tanto que a minha vocação franciscana, que estava ali guardada, ela só veio quando, 6 meses antes de terminar o ensino médio, naquela época que chamava científico, né? Que a gente dava domando. A minha turma estava no Álvaro Adolfo no último ano. Então, 6 meses antes de terminar o 3º ano do ensino médio do científico, naquela época, veio um convite dos frades, perguntando se algum de nós não queria ser franciscano, né? Então, naquela época, acho que até o padre Gilberto Sena, que era o nosso formador no Tiagão, né? Morava no Tiagão. Naquela época, a gente morava lá naquela casa embaixo, onde foi depois organizada a administração da diocese, né? Chamava centralização, né? E aí, então, eu não titubeei quando veio o convite. Aí, então, depois eu descobri que tinha mais 2 que tinham sido colegas, que foi João Miguel, né, que ficou conhecido por Frei Top, né? E o Frei Paixão, que é Francisco de Assis, que não estava aqui na época, estava para Belém e terminou o científico no Colégio do Carmo com os salesianos em Belém. Talvez quase ele foi salesiano, né? Então, aí eu fiquei surpreso quando vi que os 2 também estavam entre os candidatos para o noviciado daquele ano de 1978, né? E nós éramos 6 jovens. E nosso noviciado também foi muito ligado com o seminário, porque nós morávamos na Casa Branca, que era uma casa que tinha atrás, perto daquela serra talhada ali atrás, né? Era tudo terreno da igreja, da diocese ali. Então nós tínhamos ali tinha uma casa antiga de madeira chamada Casa Branca. Ali então a diocese, naquela época a prelasia de Santarém, cedeu para nós e nós fizemos ali um noviciado. Então a minha vocação surgiu aqui e depois ela se fortaleceu, se firmou nos anos de seminário, né? Porque eu passei 7 anos, 4 no Pio X e 3 no Tiagão. Então a vocação presbiteral já existia, né? E a vocação franciscana se firmou a partir da convivência com os frades também, né? A partir do noviciado, embora que a gente já tinha essa convivência de muito tempo, porque quando eu entrei ao seminário Pio X, em 1971, penso que nós tínhamos ali uma comunidade de uns 12 frades que trabalhavam ao serviço do seminário, né? Então eles tinham o encargo de cuidar do seminário e a presença deles era muito marcante, bem como a presença da professora Angélica, né? Que era uma religiosa, era uma ex-religiosa que se dedicou ao ensino no seminário, né? Ainda está por aqui a professora Angélica, já bem idosa, né? Ela é professora de geografia e português e assim ajudava a manter aquela disciplina, de certa maneira, né, dos estudos no seminário. Então a minha vocação nasceu, vamos dizer assim, nesse convívio com os frades, no convívio assim na igreja, ajudando como coroinha, né? E depois uma formação que eu fui recebendo ao longo dos tempos, né? E acho que foi interessante esse convívio e também a compreensão de que a presença franciscana aqui, ela tinha a finalidade de ajudar a implantar a igreja, né? Eu até escrevi isso no artigo que me pediram pro livro do Sírio do ano passado, acho que foi no ano passado, a revista do Sírio, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Então eu até destaco esse aspecto, né, da missão que a nossa ordem teve aqui de ajudar a implantar a igreja. E graças a Deus, eu acho que nós conseguimos, né? Porque nós ficamos muito felizes de ver o crescimento do clero diocesano em Santarém, né? Que foi uma diocese, penso que entre as dioceses do norte do Brasil, de todo o norte, é a que mais cresceu em termos vocacionais, eu penso, né? Assim, de
de surgimento de um clero diocesano, autóctone, né? Como era o anseio, né? E era a finalidade também da missão, né? Porque até os anos 70, 1970, a presença aqui era predominantemente franciscana, né? A gente cuidava da Prelazia de Santarém, que abrangia um território superior à Itália, né? Eram mais de 300 mil quilômetros quadrados, né? Da fronteira com o Amapá, né? As fronteiras aqui do norte do Brasil até a fronteira com Mato Grosso. Então era toda uma boa faixa de terras do oeste do Pará, né? Tirando a Prelazia de Óbidos, que foi criada em 1957, né? Então a gente... eu penso assim, nós podemos dizer, hoje nós somos pequenos, né? Bem pequenos numericamente aqui na Diocese de Santarém. Alguns já são bastante idosos, já estão sendo cuidados, né, por nós. Eu também já estou idoso, né? Então, assim, a gente sente uma satisfação de que a nossa custódia, a nossa presença franciscana contribuiu para a edificação, para a construção da igreja local, né, da Arquidiocese de Santarém. E a gente olhar, por exemplo, hoje a realidade e ver que quase grande parte das paróquias, né, as instituições todas assumidas pelo clero da Arquidiocese. Isso é muito bom e gente da terra, né, como você, por exemplo, né, aqui na minha frente. Eu também, né, porque... A gente conviveu com os frades na paróquia de São Sebastião, né? Isso também, é verdade. É uma presença os frades estão aqui há mais de deixa eu ver, são quase 120 anos, né, de presença da franciscana aqui na nossa região, né? Hoje mesmo está acontecendo uma coisa interessante em Óbidos, né? No final da tarde, às 18h30, o Dom Bernardo vai, quer dizer, Dom Bernardo não, toda a Diocese de Óbidos, né, com a liderança do Dom Bernardo, vai fazer a trasladação dos restos mortais do bispo, do Dom... como é que me falhou agora a memória? Hoje de manhã cedo a gente rezou por essa intenção. Que é um bispo muito, muito assim, admirado, tem muita devoção a ele em Óbidos, né? Então hoje vai ter a trasladação do corpo dele. Deixa eu só dar uma olhada rapidinho aqui para suprir a minha falta da memória. Que eu acho que é um fato interessante, porque é um fato interessante, é o Dom Floriano Lowenau. Trabalhou em Santarém também? Foi bispo aqui de 1950 até 1957, quando foi criada a Prelazia de Óbidos. Então ele foi transferido para lá. E hoje está sendo inaugurada a cripta da Igreja Matriz de Óbidos, que foi totalmente reformada, né? E ele vai receber um lugar especial lá na cripta, né, que fica no lado direito do presbitério da igreja, descendo um pouquinho, né? Então, só para lembrar assim dessa presença, né, do franciscana que contribuiu para a construção das igrejas locais aqui da região, né, e a presença franciscana. Então, a minha vocação, eu posso dizer que ela é franciscana e é presbiteral pela influência dos frades na minha vida, na vida da nossa região aqui, até os anos 70, pelo menos, era bastante predominante, né? Muito bem, Frei. E o senhor está como provincial aqui dos... Custódia, São Benedito da Amazônia. Qual é o grande desafio que vocês têm diante dessa grande missão? Então, eu quero dizer que eu estou sendo custódio pela segunda vez, né? Eu fui custódio, naquela época se chamava provincial, na década de 90, eu era bem jovem, primeira vez, eu fui estudar na Itália de 89 a 92, né, quando eu fiz o mestrado, né, na Universidade Gregoriana, e a intenção era até fazer doutorado. Eu cheguei a fazer todos os cursos de doutorado, obrigatórios, e até os cursos opcionais, e a Secretaria-Geral da nossa ordem queria que eu fizesse, mas o Frei Miguel Kellet, naquela época era o provincial aqui, o primeiro, que ainda era americano, ele não permitiu. Então eu tive que voltar em 1992, e no ano seguinte, 93, eu fui eleito pela primeira vez o primeiro brasileiro provincial, né, que naquela época chamava Vice-Província São Benedito da Amazônia.
Aí eu fiquei 9 anos, fiquei de 93 até 2001, né, à frente aqui da vice-província, que depois se transformou em custódia na década de 2000. E aí então eu passei 20 anos perambulando por aí, passei 9 anos em Manaus, trabalhando no Instituto de Teologia, no SENESC, depois virou ITEPES, agora já é Faculdade Católica, né? Era professor titular de História da Igreja e Patrística, Patrologia, e conheci também, ajudei na formação de muitos padres diocesanos e religiosos da região amazônica, né? Conheço muitos padres diocesanos que foram alunos no SENESC. E depois de Manaus eu passei para Belém, passei 9 anos em Belém, numa paróquia nossa, no centro de Belém. E eu peguei um pouco de experiência pastoral, né, porque não tinha ainda essa experiência. E então, depois desses quase 20 anos praticamente, eu voltei para cá, fui eleito de novo, né, como custódio em 2019, às vésperas do começo da pandemia, né. Então, eu estou agora no segundo termo, né, são 3 anos cada período, né, no último período, espero, né, que termina em 2025. Né. Então, quais são os desafios para a gente? Primeiro, na década de 90, quando nós entramos aqui, o nosso grande desafio era criar um franciscano com rosto amazônico, né? Então a gente, no capítulo daquele ano de 1993, quando eu fui eleito a primeira vez, até com a oposição de muitos frades americanos, porque eles achavam que eu era muito jovem, que eu não tinha experiência, etc., né? E depois acabei sendo reeleito para mais período naquela época, acabei ficando 9 anos. 6 e mais 3. Né? Nosso grande desafio era, de fato, de criar um frade menor com rosto amazônico, né? Porque a presença franciscana era predominantemente estrangeira, né? Até os anos 80 praticamente, né? E aí, então as primeiras vocações brasileiras poucos perseveraram, né? Então a gente sentia necessidade de ter esse rosto. Ainda não tínhamos tanto essa preocupação por exemplo, com a questão ambiental, né? Já existia com certeza a preocupação com a questão da justiça, da paz, da integração, né? Da integridade da criação, que hoje nós chamamos JPIC, né? Na linguagem franciscana religiosa, mas não era tão mordente como hoje, né? Que eu acho que nós estamos, de fato, né? Esse é um desafio imenso hoje, né? Existe o desafio vocacional também, né? Porque a vida religiosa, tanto masculina quanto feminina, ela está num declínio muito grande por toda a parte do mundo, né? Quer dizer, com exceção da África, da Ásia, que ainda tem um crescimento, mas nós também da América Latina, Brasil, que até alguns anos atrás ainda éramos um lugar onde floresceu muitas vocações, hoje elas estão em declínio. Quer dizer, os jovens têm outras atrações hoje, têm outras coisas que seduzem a juventude, né? Então, também tem o dado de que as famílias são menos numerosas hoje, né? Por exemplo, a minha família, nós éramos 11 filhos, então não custava nada ter 1 ou 2, né, que se tornassem religiosos, né? Ou padres, né? Hoje não, hoje os casais têm poucos filhos, ou nenhum filho, né? Preferem adotar um animal de estimação, um petzinho, né? Do que ter um filho. Conheço casais hoje que são assim, né? Que preferem não ter filhos, né? Então aí essa realidade hoje, ela impacta muito a vida religiosa em termos vocacionais. Então esse é um grande desafio. Como você fazer com que a instituição sobreviva, né? Quer dizer, porque se você não tem filhos, você não vai ter posteridade, né? Então, no caso, é muito difícil atrair as vocações hoje para a vida religiosa, né? E também tem o problema da perseverança, né? Pessoas que se sentem atraídas, mas por várias razões não perseveram. Então esse é um grande desafio, com certeza. E aqui também, no caso da custódia em Santarém, hoje na Amazônia, que nós estamos presentes em várias igrejas locais, estamos em Belém, Santarém, Itaituba, Manaus, né? E temos uma missão indígena também, que é um grande desafio para nós, né? Uma missão que foi fundada no início do século passado, e os frades e as irmãs estão lá desde
1910, 1911, por aí. E hoje só estamos nós os frades, as irmãs, infelizmente, as irmãs da Imaculada Conceição, SMIC, né, que não são conhecidas, elas saíram de lá no passado, depois da Páscoa. A última irmã que estava lá, a irmã Cláudia, e elas não conseguiram voltar ainda. Então nós estamos lá os frades, né, e batalhando para ter missionários, né, porque é um desafio muito grande por várias razões, né, pelo isolamento, pela distância, pelos custos de manutenção, né, pelas questões culturais também, né, questão linguística. Os Munduruku, que são hoje uns 15 a 17 mil pessoas, né, todo o Alto Tapajós, grande parte deles fala a língua Munduruku, né, que é uma língua inacessível para quem não conhece, né, então é um grande desafio, né. Então aí esse desafio da preservação ambiental, né, da defesa do meio ambiente, né, que nos últimos anos, desde quase 10 anos atrás, com a eleição do Papa Francisco, adquiriu uma importância maior, né, com o lançamento da Laudato Si, né, que foi um marco, né. Eu me lembro que quando foi lançada a Laudato Si, eu fiquei surpreso como ela teve repercussão no mundo fora da igreja, né. Assim, você olhar os portais já hoje da internet, né, e ver como a Laudato Si mexe com muita gente no mundo, né, não só com os católicos, né, mas com todas as pessoas de boa vontade que se preocupam com essa situação, que não são negacionistas, né, porque existe esse flagelo, né, da negação, né, das mudanças climáticas e tanta coisa, né, que tem afetado a vida. E é uma ameaça real, né, para o futuro da humanidade, né? Não compreender esse momento que nós estamos vivendo e não fazer o que é preciso fazer, né? Então a gente sabe que esse problema do meio ambiente, né, da preservação, da destruição, da devastação ambiental é algo que realmente a juventude, né, precisaria tomar consciência e despertar, né, porque é o futuro deles, né, que dentro de poucos anos, se não tiver uma reversão, e até se fala de que já se chegou num ponto que não tem retorno, né? Assim, a devastação ambiental por todo o planeta. Então, isso é um grande desafio, com certeza. E nós nos sentimos impactados por isso e nos sentimos também impotentes diante disso, né? A gente não tem... você vê, por exemplo, no Brasil hoje, nós temos essa catástrofe climática do Rio Grande do Sul, né? E você olha nas redes sociais e você vê tanta gente ignorante, né, que fica dizendo que é culpa não sei de quem, que foram os aviões que estão fazendo isso, né, que foi a China que colocou torres não sei de que lá. Então, não percebem que é o resultado de uma devastação ambiental que vai muito além do Rio Grande do Sul, no caso, né? Então, por exemplo, a retirada da cobertura da floresta amazônica, a destruição assim, sem precedente do cerrado hoje, né? É uma coisa impressionante. Por exemplo, o cerrado, se sabe, né, pela ciência, que no Brasil é o bioma onde nascem a maior parte das fontes de águas que alimentam os cursos d'água que descem para o sul, que vão para o norte, que alimentam o Pantanal e tudo, né? Então, e retirar a cobertura vegetal significará enxugamento dessas terras, né, e impactos ambientais em poucos anos que serão, com certeza, devastadores, né? Então, aí, como fazer, né, para a gente criar uma consciência, né, e fazer com que as pessoas percebam que o que nós estamos fazendo com o nosso planeta, né, com a Terra, é uma destruição, uma autodestruição, né, porque vai ficar impossível viver nesse planeta em pouco tempo, né? Eu estava vendo hoje um noticiário aqui nos canais da internet de notícia que na Índia está havendo uma onda de calor que está ultrapassando 50 graus agora, né? Então, aí, por que tem um aquecimento global? Então, tem gente que nega, né? Então, esses são grandes desafios, o desafio de preservar, de como ser um profeta
nessa realidade, né, porque tem gente que se desespera. Por exemplo, você vê na Europa os ambientalistas fazendo manifestos, por exemplo, pichando quadros de artistas famosos, né, colando coisas em obras de arte que são patrimônio da humanidade, né? Quer dizer, é um desespero, né? Quer dizer, as pessoas que não veem como fazer para chamar a atenção de quem tem o poder, né, de decisão. Aí você vê, por exemplo, esses últimos anos, por exemplo, a questão das guerras, né, da guerra na Ucrânia, que os impactos ambientais, né, são horríveis, né? Na guerra, na faixa de Gaza, a destruição total de uma população que vive numa faixa de terras que tem poucos quilômetros, né, de extensão, tem uns 40 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura, mais ou menos, né? Mas, assim, os impactos, né, tanto na vida das pessoas, né, na mortandade das pessoas, verdadeiros genocídios que estão sendo cometidos, mas também a destruição de tudo, né? É uma coisa, assim, irracional, né? Então tem esses aspectos, né, do meio ambiente que são um grande desafio para nós aqui na Amazônia também. Nós nos sentimos desafiados sempre, né, com essa questão, porque nós somos franciscanos e o próprio Papa Francisco ele tem um contato direto conosco, né? O Papa Francisco está ajudando a nossa missão no Alto Tapajós, né, diretamente, né? Então aí tem assim nos cobra, né, o que nós frades franciscanos fazemos diante dessa realidade, né? Então a gente tem esse desafio de ter uma posição profética, né? Depois tem também o desafio da justiça, né? A gente sabe como a nossa realidade de injustiças, né? De desigualdades, assim, a gente percebe uma desumanização muito grande, né? Que se reflete nas redes sociais também, né? Assim, a gente vê as pessoas se perguntando o que está acontecendo conosco, né? O que está acontecendo com a humanidade, né? Porque a gente se percebe menos humanos, né? Assim, então, para onde foi todo o trabalho da evangelização, né? Então, a gente vê, por exemplo, as igrejas hoje, muitas igrejas são ambientes onde se dissemina o ódio, né? Onde se prega armamentismo, né? Onde o evangelho parece ter sido esquecido, Jesus Cristo, a fraternidade que Jesus pregou, né? O ser irmãos, né? Então, aí a gente tem enormes desafios hoje, com certeza, para a nossa missão, né? Nessa grande missão de vocês, aqui na Amazônia, como vocês têm atuado nas comunidades, dentro desses projetos sociais? Principalmente no Alto Tapajós, lá com os nossos irmãos, né, indígenas. Na realidade, o grande trabalho, a gente pode dizer, né, que nós tivemos ondas assim, os frades, quando chegaram na Amazônia, eles precisaram suprir muitas necessidades decorrentes da ausência do Estado, né, do poder público. Então, por exemplo, a educação. Em muitos lugares tinha que fundar escolas, né? Eles já tinham uma experiência de escolas paroquiais nos Estados Unidos, né, que tinha essa prática de escolas ligadas com as paróquias, chamamos de escolas paroquiais, né, que era uma estrutura de evangelização também, né. Eram escolas confessionais, na realidade, né, coisa que é um pouco mais difícil hoje. Então você tinha escolas paroquiais aqui também. Em Belterra, a famosa escola Santo Antônio, né, era escola paroquial. Então a educação, os frades se preocuparam, né, com esse aspecto quando o Estado estava ausente em muitos lugares do interior, nesses enormes interiores daqui da nossa região do Baixo Amazonas. Outra coisa, saúde, né? Você vê, por exemplo, um marco histórico da presença franciscana, com certeza, aqui é a Fundação Esperança, né? Clínica dos pobres, né? Era a Clínica dos Pobres, né? Porque nós tivemos um médico, um frade, mais do que um frade médico, né? Que veio dos Estados Unidos. Tinha as irmãs que eram enfermeiras, né? As irmãs franciscanas. Famosas parteiras. As filhas dos dois corações, né? De Jesus e Maria, que fundaram a Maternidade Sagrada Família e depois, que hoje é o Hospital São Camilo, né? Cuidavam dos idosos, cuidavam da saúde das pessoas e também se preocuparam muito com a formação das parteiras no interior. Então, esse trabalho
das irmãs. Eu, por exemplo, participei desse trabalho porque quando eu era ainda um jovem, estudando o científico, eu trabalhava fazendo os livros que elas usavam para curso de parteiras, né? Elas traziam tudo impresso e a gente fazia os livros lá na oficina do seminário de encadernação, né? Então, ali que eu aprendi a encadernação, por exemplo, restaurar livros Então, as irmãs e os frades se preocuparam muito com essa parte da saúde. Por exemplo, o Frei Lucas, que foi um médico famoso, aí o Frei Lucas Topper, né, que é apoiado pela Fundação Esperança, que naquela época chamava-se Hope, né, era na língua inglesa, Esperança, e que tinha também um braço no Peru, se não falha a memória. Então, ele se preocupava com vacinação. Os meus cartões de vacina da adolescência ainda são os primeiros ainda são da Clínica dos Pobres, né? A Fundação Esperança. E depois a Fundação Esperança se tornou uma entidade civil, né, sem vínculo. Tem alguma afetivamente, né? Inclusive, recentemente, depois da pandemia, foi inaugurada a clínica Escola de Fisioterapia, e deram o nome da clínica a um frade, né, que foi estudante, que é o Frei Duvan, né? Então, aí eu percebi um pouco mais ainda as ligações afetivas que existem entre a Fundação Esperança e a gente, né? A igreja de Santarém e os frades, né? Então, essa preocupação do passado, esses desafios eram respondidos assim, né? Com tentativas de suprir, ou de ajudar a suprir aquilo que o Estado não conseguia, né? Na década de 60, por exemplo, ou antes, né? Oferecer à população mais carente. Então, naquela época era se decidir. Hoje a gente tem outros desafios, com certeza, né? E nem sempre nós temos respondido à altura, penso, né? Então, aqui a gente pode ressaltar aqui na região do Baixo Tapajós o trabalho do Frei Florencio como antropólogo. Ele fez muito trabalho para ajudar as comunidades indígenas a reassumirem sua identidade, né? Isso foi um trabalho muito importante, continua sendo, mas a presença dele também na criação das reservas extrativistas, né? Que era uma forma também de defender a população ribeirinha e as comunidades quilombolas, né? Que tem numerosas aqui ao redor de Santarém, né? Então, hoje nós temos uma parceria com as comunidades quilombolas, né? A Custódia. Então a gente tenta ajudar. Nesse ano tem um projeto de combate ao racismo estrutural, e especialmente na questão da saúde, né? Então a gente tem procurado responder, às vezes um pouco indiretamente, né? Porque nós não estamos presentes em algumas áreas onde eles estão. Mas a gente tem uma ligação muito grande, né, com essas organizações, e o nosso grande trabalho, né, nesses anos é o trabalho entre o povo Munduruku, né, com certeza, a presença, né, entre o povo Munduruku no Alto Tapajós, que é uma presença que a gente tem priorizado, né, procurado priorizar, como uma forma também de defender a vida, né, de defender a natureza, porque a gente sabe que sem os povos indígenas aí não vai ter mais defesa de nenhuma área, né? Onde tem preservação ambiental na região amazônica hoje é onde tem as reservas ambientais, né, biológicas, né, como a Flona e outras, aquela de Itaituba, que é o Parque Nacional da Amazônia, que é uma grande reserva que fica entre o Pará e o Amazonas, né? E depois a Grande Mundurucânia, que é uma região acima de Jacareacanga, né, que tem hoje o desafio da mineração, né, da garimpagem, né, que muita gente precisa de sobreviver, né, e de vez em quando me vem em mente, porque meu pai foi garimpeiro no Tapajós, né, na década de 60, quando começaram os garimpos. Então, muita gente precisa de sobreviver de qualquer jeito, né, e o garimpo acaba sendo uma saída que é profundamente prejudicial para a natureza, para a saúde das pessoas, os próprios garimpeiros, né? Então, e essa região toda do Tapajós, que é uma província mineral, aurífera muito grande, né? Que está sendo explorada há mais de 60 anos, né?
E aí junto tem as comunidades indígenas que estão em cima. Também hoje tem o desafio do agronegócio, né? Que acho assim que precisaria ser mais racional, né? Eu acho que às vezes parece muito irracional, a gente só pensa no lucro agora, né? E não pensa no futuro, né? Das gerações futuras, no que vai acontecer daqui a poucos anos, né? Eu me lembro que o Dr. Branches, que era um cardiologista aqui em Santarém, que infelizmente morreu jovem, né? E ele foi um dos primeiros grandes pesquisadores da questão do mercúrio na Amazônia, né? Assim, até de repercussão internacional, né? É muito interessante. Mostrando já na década de 90 que se precisaria de mais de 50 anos para despoluir o rio Tapajós. Imagina, na década de 90, né? Já eram 50 anos. Então, esses são desafios assim que nós não podemos ficar alheios a eles, né? E como fazer para a gente responder esses desafios, nós que somos tão pequenos e tão, sei lá, nós não temos poder de fazer muita coisa, né? Então, assim, o que faz a presença ser profética, né, na região amazônica, às vezes são gestos extremos, de certa maneira, né, que exigem até o martírio, né, que a gente sabe, né, que é o que tem acontecido em muitas situações aqui na região, né. Lá em Roraima, né, que os frades tiveram atentados. Em Roraima eu participei lá porque nós começamos uma presença em 1993, justamente no ano que eu fui eleito custódio naquela primeira vez. No início daquele ano nós começamos uma presença em Roraima, né? E com frades de várias partes do Brasil, né? E nós éramos responsáveis para acompanhar aquela missão. E na época o Dom Aldo Mongiano era o bispo muito perseguido, né? Então Roraima é um extremo em todos os sentidos, né? Além de ser a fronteira extrema do norte do Brasil, né? Também tem essas situações todas, né? De conflitos, né? Situação conflitiva. Um frade nosso lá morreu num acidente gravíssimo, né? Na estrada, descendo da Venezuela, quer dizer, grupos de um encontro com indígenas no norte do estado. E se diz que foi um atentado, né? A gente não sabe exatamente, nunca foi esclarecido, né? Mas foi uma situação de encontro de veículos na estrada que deixaram uma suspeita, né? De que houve um bloqueio e depois jogaram o carro a caminhonete fora da estrada, né? Então capotou várias vezes, morreram umas 5 pessoas, né? Incluindo um casal de indígenas que tinha até 8 filhos, né? Um casal que estava no carro. Então, a situação é extrema, né? Roraima foi uma presença nossa, infelizmente, em 2022 nós fechamos lá a presença, né? Por falta de voluntários, né? Ainda existe a vontade hoje com o Dom Evaristo, que é um frade, né? Que é o bispo de lá, Dom Evaristo Spengler, da gente retomar essa presença, mas esse é um desafio muito grande, né? Numericamente somos poucos, né? Então, para assumir vários compromissos, a gente precisa de pessoas, né? Então, aí, esse é um desafio muito grande hoje, né? Quando vocês chegaram com os Mundurucus, há 60 anos atrás, eles estavam quase em extinção, né? Então, não, foi mais de 100 anos. Foi em 1909, quando o frei Hugo Mense, que era um frade alemão, subiu de canoa. Ele passou 55 dias subindo o rio para chegar lá. Porque naquela época era no remo, né? Então era remando. Então aí, naquela época os Mundurucus estavam numericamente muito poucos, né? Eles estavam quase extintos, né? No início do século XX. Pelo menos assim são os dados. Naquela época tinha um serviço de proteção ao índio, então o SPI, que era mais inimigo do que protetor, né? Infelizmente. Depois veio a FUNAI, né? Ao longo do tempo do regime militar, né? Que tinha um controle bastante grande nas entradas. Eu me lembro que para a gente visitar aldeias, uma vez eu fui visitar os Yanomami
na Missão Catrimani, e não era fácil a gente entrar na área indígena, né? Tinha o controle da FUNAI, né? Só entrava quem era autorizado, né? Aqui também na nossa região do Tapajós também tinha uma presença maior, né? Mas esses organismos foram todos desmontados, né? Então, até como inclusive os organismos de ambientais estão muito fragilizados, né? Então isso não ajuda a defesa do meio ambiente, né? A defesa dos povos indígenas. Tem também isso, né? Então, realmente, um grande desafio para nós hoje, eu acho, é sensibilizar toda a sociedade, né? Todos os estratos da sociedade para vários desafios que nós vivemos aqui, como você falou, a questão da sustentabilidade, né? Construir um modo de vida sustentável, né? Que vai assegurar que o meio ambiente não vai ser destruído, né? Não vai ser devastado, que as próximas gerações, os netos das famílias de hoje, os bisnetos, vão ter um ar puro para respirar, vão ter temperaturas suportáveis, né? Porque você vê, ou a umidade do ar, né? Você vê que eu nunca me esqueço de um livro que eu li anos atrás sobre ecologia, que explicava muito bem essa questão do que acontece quando você tira a floresta, né? A floresta é como uma esponja, né? A floresta, além de outros benefícios para o ambiente, ela segura a água, né? Quando chove, e vai soltando aos poucos, né? Então, quando você tira a floresta, o que acontece? Acontece um enxugamento, né? Porque toda a água que cai, se tem chuva, vai embora, né? Então não tem por isso que hoje como acontece no Rio Grande do Sul, né? Você se pergunta o que aconteceu no estado, um estado pequeno, não é muito grande, né? Evidentemente, é um dos menores estados do Brasil, geograficamente, né? Em área. Mas você fica pensando como é que um estado de 490 e tantos municípios, mais de 450 foram afetados diretamente, alguns foram totalmente devastados, né, pelas inundações, né? Não é por acaso, né? Não é porque alguém mandou abrir uma comporta criminosamente, né, como as notícias falsas espalham. Mas é porque onde tinha floresta, onde tinha áreas que eram áreas úmidas, foram desmatadas, né? Não houve um plano. Todo mundo ontem eu comecei a ler um artigo longo de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a respeito disso, né? Um artigo de mais de 30 páginas, justamente mostrando, né, essa questão, né, que se vai mudando, devastando, tirando a cobertura vegetal, evidentemente que a natureza vai cobrar um dia, né, por isso. Tem um dado de cientistas que Belém, Fortaleza, Recife, são várias cidades litorâneas que em 2100 irão para o fundo. Se acontecer, e é assim, você via anos atrás, eu me lembro que já faz uns quase 20 anos, eu assisti um documentário chamado Era da Estupidez. É um documentário francês, né? Era da Estupidez, em que ele mostra a indiferença de todo mundo com relação ao aquecimento global, né? Então, já naquela época tinha previsões de que haveria um aumento do nível do mar com o degelo das calotas polares, né? Você tem visto nos últimos tempos as pessoas, mas porque tem um inverno super gelado, com temperaturas extremas, como aconteceu esse ano passado, né? Então, só que depois esse gelo se derrete todinho. Então, por exemplo, hoje existem rotas no Ártico, no Mar do Norte, né, que não existiam antigamente. Precisavam de navios quebra-gelos para passar, né? Hoje os navios podem transitar livremente porque o gelo derrete todinho, em grande parte, né? Então, Groenlândia, por exemplo, os glaciares estão derretendo. Faz poucos dias eu vi uma reportagem sobre um glaciar gigantesco na Antártida que está derretendo, né? Então,
Isso, se ele derreter totalmente, ele vai aumentar em 60 centímetros o nível do mar. Você pensa o que significa aumentar quase 1 metro, né? Mas existem previsões mais catastróficas, assim, de aumento de dezenas de metros, né, do nível do mar. Então, cidades como Belém, né, cidades que estão na zona litorânea, que estão no nível do mar, né, Belém tem áreas que estão quase abaixo do nível do mar, né? Por isso que nas marés de março, grande parte da cidade fica alagada, né? Avenidas, né? A Doca, que é o lugar mais chique da cidade, fica alagado, né? Então, mover o peso, né? Que é o cartão postal, de vez em quando ele está alagado totalmente, né? Parece aquelas cenas de Veneza, quando tem enchente naquela Praça de São Marcos, né? Então, o que significa que se essa situação se agravar, né? Nós vamos ter cidades litorâneas que vão ficar dentro d'água, né? Infelizmente. Essa missão de vocês, como a colaboração de vocês com as culturas indígenas, né, na Amazônia, compartilhe conosco uma experiência que mais marcou na sua vida, né, dando autonomia para os indígenas, fazendo eles tendo essa consciência da defesa da floresta, da sustentabilidade. Olha, a simples presença franciscana dos missionários entre os indígenas é uma coisa que, em si mesma, né, já é uma, como eles mesmos dizem, quando nós passamos uma temporada com pouca gente indo para a missão, lá no Alto Tapajós, de 2021 até 2022, eu tomei a iniciativa de ir para lá, né? Convidava os jovens, a gente subia para lá e aí então, o que eles diziam para a gente? Eles chamam Paim, né? Paim, a presença de vocês nos faz sentir seguros, né? Nós nos sentimos seguros, né? Quer dizer, a gente não imagina, né, o que significa, né, a presença. Mas assim, o que eu podia compartilhar com você a respeito disso? Na década de 90, os últimos anos da década de 90, ainda no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, começou um processo porque a Constituição de 1988 estabeleceu que num prazo de 5 anos, todas as reservas indígenas deveriam ser demarcadas. 5 anos. De 88 até 90 Quem foi que, por exemplo, fez a primeira grande demarcação de terra indígena foi o Fernando Collor, né? A grande reserva que até hoje cria problemas, que é dos Yanomami, né? As terras dos Yanomami, que abrangem toda a parte oeste do estado de Roraima, quer dizer, uma grande parte do oeste, uma parte da Colômbia, uma parte da Venezuela, do Brasil e Venezuela, né? Amazonas também. Então, começou todo um trabalho de demarcação. Os próprios indígenas trabalharam muito. Por exemplo, eu acompanhei os Munduruku nas assembleias na última parte da década de 90, com apoio de algumas organizações internacionais, Pepetal, por exemplo, quer dizer, e do próprio Brasil, né? Para eles próprios fazerem o trabalho de demarcação. Eles tinham marcos de concreto com aquele tem até o INCRA usa hoje, né, um dispositivo que pode ser detectado pelo satélite, né? E depois pode fazer o georreferenciamento, no caso, né, que é ver a área demarcada. Então eles trabalharam muito. Então você participar das assembleias, né, sem entender a maior parte das coisas, porque eles falavam na língua deles, Munduruku, né, que ali a gente tinha uma tradução, mas assim, você sentia um povo que se afirma, né, na sua autonomia. Naquela época se falava muito de autodeterminação, né? Autodeterminação, quer dizer, ninguém de fora determinar como deve ser a nossa vida, né? Mas nós mesmos. Então, aquela experiência para mim foi muito marcante, sabe? De estar ali, de apoiar. Isso, por exemplo, nós tínhamos um missionário idoso ali, o Frei Gilberto Ude, naquela época, né? Ele passou 20 anos lá no Cororô. Ele ali tranquilo, sabe? Apoiando, nunca os frades se posicionarem contra, né? Ou numa situação que, assim, vamos dizer, que denotasse que estavam se opondo à autonomia dos indígenas, né?
Então, essa sensibilidade é muito importante, porque a história da presença missionária entre os indígenas é muito triste, né? Em muitos casos, assim, de destruição da cultura, né? De dominação dos estrangeiros sobre dos missionários, que eram, em muitos casos eram estrangeiros, sobre os indígenas, né? Então, ao invés de afirmar, de uma autoafirmação, de uma autodeterminação, acabavam se tornando dependentes, né? Então, você sentia a autonomia, a autodeterminação, a luta pelo seu território, né? Pela sua identidade cultural. Isso é uma coisa muito edificante, né? Eu acho que para mim essa experiência foi assim uma das que mais me marcou. E depois eu passei um longo período sem contato, né? Esses 20 anos que eu passei entre Manaus e Belém, eu não tive contatos, né, com essa realidade. Vários missionários passaram por aí. Mas assim, depois assim, a gente se sentir queridos, né? Você se sentir valorizado, né? Como se fosse parte do povo, né? Então isso é uma coisa muito, muito gratificante, né? Muito bom. Então, para mim, a experiência mais marcante é justamente essa, de ver, né, os indígenas, quer dizer, o povo se levantando e se afirmando, né, defendendo seu território, né, que foi estabelecido justamente pela Constituição de 1988 como uma das grandes dívidas do Brasil com relação aos povos indígenas, né? Aquilo se falava muito disso antes, mas agora não se fala tanto, né? As dívidas históricas com o povo negro, por exemplo, né? Com os descendentes dos escravos, né? Então, por isso a questão das cotas, né? Nas universidades, para indígenas, para negros, né? Para afrodescendentes. Então, assim, você vê essa autoafirmação, essa autodeterminação. Isso era muito importante, né? Hoje a realidade é mais complexa, né? É mais complicada, porque a polarização ideológica, política penetrou todos os ambientes. Então, também os indígenas, né? Eles sofrem as consequências disso, né? E ficam divididos, né? Que é triste, né? Você vê um povo que precisa de se fortalecer, se enfraquecer por causa das divisões internas, né? Então, isso é uma realidade hoje, infelizmente, né? O senhor percebe quais são os principais aspectos da espiritualidade franciscana dentro da província São Benedito da Amazônia? Sim. Bom, a nossa espiritualidade não é muito fácil da gente definir, né? É um jeito de ser, né? A gente adquire com o tempo um modo de ser, né? Pensa assim que uma grande, assim, um grande traço da espiritualidade franciscana é a humildade, né? Assim, de a gente se fazer, né, se sentir pequeno, né? Dentro da realidade toda. Então, esse é um traço muito forte, né? Eu penso assim que... penso, por exemplo, no Frei Fabiano, que foi um santo... um santo que aqui, né? Realmente... É muito marcante a presença dele. Um homem que é admirável, né? Pela pobreza, por exemplo, pelo desapego, né? Eu me lembro que o Frei Fabiano, ele foi embora daqui quando eu era custódio a primeira vez. Ele estava idoso, bastante doente, e aí então foi decidido que ele devia voltar para os Estados Unidos, né? Para se cuidar da saúde. E ele nutria o sonho de voltar, né? Para cá. Padre Armstrong, o Frei Fabiano, no dia que foi embora daqui, você acredita, ele não tinha mala, ele não tinha sacola, nada, era só a roupa do corpo. Ele só tinha uma camisa, aquelas camisas que ele usava, desse estilo, né? Camisa fininha, uma calça marrom, né? Sandálias, e nada mais do que isso. Depois que ele foi embora, a gente foi organizar o quarto dele, não tinha nada. Sabe que é uma pessoa que viver... despojada, uma vida totalmente despojada de tudo. E ele recebia bastante dinheiro para, assim, ele recebia ajudas para capelas, né, para missas, intenções de missa, né, e repassava, né, para muita gente. Então aí
assim, essa humildade, né, esse desapego, por exemplo, a gente tem muitos exemplos bonitos. O Frei Raimundo, por exemplo, Crone, né, que era de uma família que tinha bastante recurso econômico, né. Andei com ele pelas várzeas alguma vez, quando ele estava aqui descendo do outro lado do rio Amazonas. O projeto bonito que ele fez aí com o povo aqui de Santa Maria, do Projeto Luará. Búfalo. Isso, Projeto né? Búfalo. Hoje tem gente que tem 27 mil cabeças de búfalo lá. Ele conseguiu financiamento para comprar cabeças de gado, né, de búfalo, e ele dava para as famílias, né, para as famílias produzirem, e depois devolviam só a matriz, né. Então aí foi um projeto que ajudou muita gente aqui nas várzeas aqui do Amazonas, do lado direito, quem vai descendo o rio, né? O povo era muito pobre nesse tempo. Então aí, de fato, foi um projeto interessante. Eles pensavam, por exemplo, no leite para crianças, né, na alimentação, né, carne, etc. Né? De fato, é uma boa lembrança isso. Depois o Frei Francisco Probst continuou nesse projeto e foi extinto da década de 2000, acho já. 2000. Né? Até os nossos encontros aqui, às vezes das semanas catequéticas, grandes encontros no Emaús, eram búfalos que vinham desse projeto que alimentavam, né? Esses encontros. De fato, é uma... Então, esses traços da espiritualidade, eu penso. Também uma coisa que eu acho que nós temos é a proximidade, né? Eu penso que, assim, como o Papa Francisco fala muito, ele fala de 3 coisas, né? Ele fala de proximidade, ele fala de ternura, né? E compaixão, né? Então, assim, essa questão da proximidade, né? Você ser acessível, né? Eu acho que as pessoas poderem chegar a você, né? Então, porque às vezes nós religiosos, né? Ou padres, às vezes a gente, até para se precaver, ter mais tempo, sei lá, às vezes a gente tem a tendência de ficar um pouco isolado, né? Na relação com as pessoas. Então, assim, acho que a nossa espiritualidade nos leva a essa proximidade, né? Quer dizer, a essa acessibilidade, né? Então, que eu acho que está muito ligado com aquilo que nós chamamos de minoridade, né? Quer dizer, minoridade é um traço da espiritualidade franciscana que é justamente aquilo que São Francisco queria que seus frades vivessem, né? Que ser menores, quer dizer, se submeter de certa maneira, né? Ser submissos, né? No sentido evangélico da palavra, né? Então esses traços eu acho que nós temos, felizmente ainda, né? Às vezes nem tanto, né? Mas existe um esforço da gente de nos formar para viver essa minoridade, esse espírito de fraternidade, ser irmão de todas as pessoas, né? Cultivar com a minoridade um espírito de humildade também, né? Então, a gente não ter aquela preocupação de fazer seu nome, né? Quer dizer, de deixar placas, né? Com o seu nome por aí, né? Se ficar alguma é porque as pessoas, por exemplo, como hoje você anda aqui pela cidade de Santarém, você vê escolas com o nome dos frades, né? Em ruas, né? Frei Fabiano é uma escola grande que tem aqui, né? No bairro, ali na Paulo Maranhão, né? Na esquina com a Luiz Barbosa. Depois tem Frei Rainério, tem Frei Miguel Kellet, tem Frei Gilberto. Frei Gilberto trabalhou muito no Curuai, então ele passou uns 20 anos por lá também. E até ajudou a construir a estrada Translago, né? Ele começou no tempo dele. Foi até uma vez o assunto do Globo Rural, da Globo, essa construção da estrada da Translago, né? Então, acho assim, que a espiritualidade é todo esse conjunto, esse modo de ser, né? Que a gente procura viver, né? Que nós temos as nossas fontes franciscanas, que é um alimento constante, né? Junto com o Evangelho. Nesse domingo eu tive um retiro, uma manhã de reflexão com o apostolado da oração de São Sebastião, e assim eu partilhava com eles a demonstração de São Francisco sobre a Eucaristia, né? O corpo do Senhor, e mostrando como a palavra de Deus é vivida, né? Quer dizer, não São Francisco, ele tinha um conhecimento e uma vivência tão grande da palavra de Deus que ele falava
né, com as próprias palavras, ele falava a palavra de Deus. Então, você pode procurar e localizar, né, as passagens que ele está citando, né, mesmo sem estar lendo a Bíblia, na Sagrada Escritura. Então, acho que isso é um patrimônio espiritual, né, que a gente tem, a gente não pode perder de jeito nenhum, né, essas fontes da espiritualidade franciscana. Vivendo essa espiritualidade franciscana aqui na Amazônia, quais são os maiores desafios no campo religioso, social, ambiental, vocacional que vocês têm? Uma pergunta um pouco complicada. Assim, não, assim, como eu já dizia antes, né, um grande desafio nosso, né, a vida religiosa, vida consagrada, ela tem um grande desafio diante das dificuldades que a gente encontra, que é o desafio de se fechar, né, de se isolar. E a gente sabe que quem se isola morre, né? Não é possível. Então, esse é um grande desafio. Como você manter a abertura, né, para as novidades, né, para os desafios que o mundo coloca para nós, né? Ainda nós temos muitas paróquias, né? A gente trabalha, a nossa ordem trabalha em milhares de paróquias pelo mundo afora, né? Então, como fazer para que a nossa presença seja significativa a ponto de mais pessoas, sobretudo jovens, se sentirem atraídos para viver esse estilo de vida. Então esse é o grande desafio hoje, né? Como eu já falei antes, hoje tem muitas coisas mais fascinantes no mundo do que a vida religiosa, né? Então, até outro dia eu conversava com uma catequista, né? Aqui numa das nossas paróquias, que é um grande desafio para você ter a atenção das crianças, por exemplo, dos pais, né? Então, a gente tem hoje concorrentes poderosos, né? Que desafiam o nosso trabalho de evangelização, né? Então, como fazer? Aqui você tem um estúdio, então você produz um podcast, né? Podcast é um meio hoje de comunicação muito usado, né? Eu mesmo já de ontem para hoje escutei muito interessante, né? Analisando assim, situações da nossa realidade. Existem podcasts muito bons, né? Por exemplo, no Spotify você pode ter acesso a vários de notícias, de análise, né? Então, o podcast, né, a comunicação, né, os meios modernos, né, as redes sociais, é um grande desafio para nós o uso, né, das redes sociais, que a gente como usar esses espaços para evangelizar, né, para levar a palavra de Deus, né, para levar mensagens que realmente ajudem a transformar o coração e as mentes das pessoas, né, que hoje são, em grande caso, são muito manipulados, né? Eu li um livro, um dos últimos livros que eu li recentemente, que me impressionou muito, chama-se O Mal Líquido, que é uma conversa entre dois pensadores. Um já morreu recentemente, que é aquele polonês, o Bauman, né? Bauman, e o outro é um pensador lituano. Então eles vão conversando sobre a questão do mal, né, hoje. E, inclusive, o Bauman cita várias vezes a encíclica Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Interessante, né? Mostrando como o Papa Francisco, ele não é cristão, esse Bauman, né? Ele era ateu, né? Mas ele olha lá e ele diz, olha, aqui ele define muito bem o que é o mal hoje no mundo, né? Quer dizer, e as respostas que a gente pode dar, né? Então lá ele destaca, por exemplo, esse problema da lavagem cerebral, né? Das manipulações que são feitas hoje, né? Você pode pensar, não, mas se você pega um TikTok, por exemplo, né? Aí você começa a ver o TikTok, aí você tem coisas absurdas, né? Bizarras, né? Ali. E aí então muita gente acredita nessas coisas, infelizmente, né? Então é levada por isso. Então, como você usar esses meios para combater o mau uso dele, né? Ao invés de disseminar o bem, dissemina o mal, né? Então, como a gente fazer frente
a lavagem cerebral, a manipulações grotescas, né, que hoje fazem a cabeça e a mente, e corações e mente de muita gente, né, e aí destroem, por exemplo, uma semente boa que foi semeada, né, uma catequese, numa boa homilia, num encontro de evangelização, né. Então, como fazer frente a esses meios? Isso é um desafio muito grande, né? Então, aquele livro do Bauman, eu não estou lembrado agora o nome do outro pensador, que é um lituano, um nomezinho esquisito, eles conversam e vão conversando entre si, né, com posições diferentes, mas sobre o mesmo tema, que é o tema do mal, né? Ele fala do mal líquido, né, o mal presente na sociedade, que penetra, né, em todos os ambientes, e até interessante que é um livro que foi escrito em 2014, mas eles falam de coisas que você está vivendo hoje, né? Impressionante, são profecias, né? São um modo profético de analisar a realidade. Então você lê, puxa vida, o que está acontecendo hoje, né? A guerra na Ucrânia, né? O Putin, né? Na Rússia, né? E, que se perpetua no poder, né? Tantos anos, e depois a guerra em Gaza, tudo isso aparece, sabe? Impressionante, eu fiquei impressionado. O livro foi escrito em 2014 e essas realidades violentas, né, de hoje já estão sendo, assim, já aparecem ali, né, naquele texto, na reflexão daqueles dois pensadores. Então, acho assim que esses desafios hoje são muito grandes para nós todos, né? Não só para nós frades franciscanos, mas para a igreja toda, né? Como a gente pode trabalhar, né, para que a presença do evangelho, né, os valores evangélicos, se quisermos dizer assim, né, do bem, como se fala hoje, né, prevaleçam, né, sejam mais fortes do que as redes de mal, de ódio, né, e de intrigas e etc., né, que a gente às vezes fica pensando como é que uma pessoa pode produzir coisas tão absurdas, né, tão bizarras, tão perversas, né, que você encontra todos os dias nos TikTok da vida, né, e Instagram, mas todo o TikTok hoje é um meio que é muito usado, né, assim, para o bem e para o mal, né. Então, como usar esses meios hoje é um desafio muito grande. Tem aqueles outros desafios que eu falava, né, com relação à vocação, né. Hoje já faz um tempo que começamos um declínio vocacional muito forte, né? As grandes ordens religiosas têm problemas, né? Por exemplo, a gente sabe que tem problemas que desmoralizaram muito a igreja, né? A vida religiosa, né? Por exemplo, o problema de abusos sexuais, né? De menores, pedofilia, etc. A gente fala hoje com muita consciência de que isso foi um mal, né? Que não está superado ainda, infelizmente, que desmoralizou muito as instituições, né, religiosas, e a igreja, a vida religiosa. Então é claro que tudo isso tem efeitos negativos, né, deletérios do ponto de vista também vocacional, né. Então, como ser uma presença de qualidade, um testemunho de vida, né, quer dizer, a gente tem muitos exemplos aqui na nossa região, né, graças a Deus, né, a nossa igreja da Diocese de Santarém tem grandes figuras de pessoas que nos precederam, que a gente olha, né, para essas pessoas e elas continuam edificando a gente, né, com o testemunho que elas deram, né, fortalecendo. Então, assim, acho que a gente tem que agir também assim, né. Eu me lembro agora há pouco do Frei Alexandre, né, que morreu em dezembro, né, que foi um frade que trabalhou muitos anos aqui. Ele foi um grande auxiliar do Dom Tiago, uma época, né? E ele tinha um problema seríssimo de depressão, né? De uma depressão terrível, né? Que uma vez eu perguntei para ele, nos últimos anos ele morava comigo lá em Belém, nós morávamos juntos, e eu lidei com ele muito tempo assim. Então, ele me dizia que ele estava com 80 anos, 50 de depressão. Começou com 30 anos de idade, né? Então, mas nos momentos que ele estava bem, né,
nunca perdia a lucidez, mas quando ele estava bem, ele eufórico, então ele queria recuperar o tempo perdido e fazia tudo que não tinha conseguido fazer em alguns meses, às vezes até um ano que ele passava isolado, né? Então, um grande exemplo, né? Para mim, eu acho que eu já citei outros aqui, o Frei Fabiano, o Frei Raimundo, né? Frei Mauro, que pensou eles trouxeram 2 máquinas de o projeto de poço, sim. Monte Alegre, Santarém, no Planalto. Sim. Tinha o projeto Poço do Frei Mauro, que era para levar água potável, né, para muita gente. Então, de fato, nós temos muitos exemplos, né? E o nosso desafio hoje é como a gente pode continuar, né, a presença, mesmo pequena, né, dando testemunho, né, sendo testemunho e evangelizando, porque também é outra coisa própria do nosso carisma, é a evangelização pela vida em primeiro lugar, né? E, como diz São Francisco, se precisar também pela palavra, né? Pelo anúncio, né? Mas assim, dar testemunho, e talvez nós não estejamos melhor nesse aspecto, né? Mas essa é a meta, né? De evangelizar pela vida mais do que pela palavra, né? Frei Gilson, se alguém que vai ver esse podcast até no outro país, no outro estado, ou aqui mesmo, queira colaborar com a missão de vocês aqui na Amazônia, qual é o e-mail que pode entrar em contato e dizer, olha, eu quero colaborar mensalmente, quero ajudar a missão dos franciscanos aqui na Amazônia? Sim, nós temos um site, né, a Custódia, que se chama franciscanosamazônia.org.br, né? Então, que é razoavelmente atualizado, né? A gente não passa 2 semanas sem ter novas coisas ali, né? De artigos e reflexões e etc. Partilhando a nossa vida. E lá tem indicações, né? franciscanosamazônia.org.br. E também nós temos um e-mail, né? Que é CS, né? De Custódias, CS, Custódia São Benedito, CS Bened, né? @hotmail.com. Então é CS Bened, como demudo no final, @.org.br. Não, desculpe. csbened@hotmail.com, tá? Esse é o e-mail institucional nosso, né? Pode parecer esquisito, mas é institucional, mesmo sendo Hotmail, né? E pelo site nosso, também você pode encontrar outros dados, outras informações, né? Que podem nos ajudar a nos localizar, né? Custódia São Benedito da Amazônia. Se você colocar no Google Custódia São Benedito da Amazônia, aparece imediatamente o Convento São Francisco, na Avenida São Sebastião, número 517. Já está lá no Google Maps, né? E você possa também sentir o desejo, quem que sentiu o desejo no coração de colaborar com a missão franciscana, que Deus lhe ajude muito e obrigado pela generosidade, já de forma antecipada. Frei Gilson, qual seria a sua mensagem final para nossos participantes aí, nessa visão da justiça e da sustentabilidade? Sim, o que a gente gostaria, né, assim, que todas as pessoas, cristãos, pessoas de boa vontade, de todas as confissões, né, e credos religiosos e todas as pessoas de boa vontade, que nós pudéssemos nos empenhar todos para, assim, criar uma nova consciência, né, para ter uma vida mais frugal, né, uma vida mais sóbria, né, em que nós possamos viver com aquilo que é necessário, né, sem acumular, sem contribuir para a devastação ou a produção de lixo, né, na sociedade de hoje, mas especialmente de olhar uns aos outros como irmãos, né? Nós somos todos irmãos, né? Somos todos iguais. Então, esse deveria ser, penso, eu gostaria de transmitir essa mensagem para todos que estão vendo, né, estão assistindo ou que vão assistir esse podcast, né?
assim, de fazer um esforço de buscar viver, né? Viver essa vida simples, né? Essa vida sem acumulação de bens, né? Buscando apenas aquilo que você precisa, e partilhando, né, com quem não tem. A gente sabe que tem muita gente carente, né? Então, acho que a paz, né, a convivência humana, a qualidade da vida no futuro, né, já no presente também, depende muito do compromisso de cada um de nós. Então, desejo que todos e todas possamos nos comprometer, né, e buscar viver esse projeto, né, que é um projeto de amor, que é um projeto de fraternidade, é um projeto de humanidade, né? Então, nós precisamos nos humanizar cada vez mais e nos fraternizar cada vez mais, né, fazendo com que a humanidade tenha esperança, né? Porque a gente sabe que as dificuldades, os desafios da atualidade semeiam a desesperança, e não é bom, não é uma coisa boa, né, desesperança, né? O desespero, né, que leva aos extremos, né, que leva às incompreensões e até à autodestruição, infelizmente. Então, que nós todos tenhamos esperança, uma esperança assim comprometida, não, uma esperança que nos faça buscar a superação dos desafios que a gente vive hoje, das situações difíceis, e assim construir um mundo melhor para todos, né? Penso que esse é um ideal. Então, desejo que todos nós possamos semear a esperança, né? E construir juntos esse projeto de humanidade, né, melhor, especialmente para as futuras gerações, né, para as crianças que estão crescendo, nascendo e crescendo hoje, que vão olhar para nós e vão nos agradecer, porque nós mudamos a rota de um caminho que estava levando para a destruição, né? Que seja assim. Eu espero que nós tenhamos essa felicidade, né, de fazer, de construir esse futuro melhor para as próximas gerações. Então, queremos agradecer muito o senhor Frei Edilson, muito obrigado pela sua presença, que você seja sempre bem-vindo à casa, à sua igreja da Arquidiocese. A gente vai convidar no tempo da festa para o senhor celebrar, no passado não deu, o senhor está aqui conosco. Verdade. E obrigado. Queremos agradecer muito vocês que estão participando conosco, e queremos só encerrar, que o senhor faça uma oração franciscana, que o senhor tenha essa experiência diária, uma pequena oração e a bênção final. Sim. Então, nós temos uma... eu não sei se vou me lembrar do texto completo aqui, mas São Francisco tem uma oração que ele faz diante da cruz, né? Assim, que ele pede a Deus que, Senhor, que ilumine as trevas do meu coração, né? Que o Senhor me faça compreender bem qual é a minha missão, meu projeto, né? E chega a bom cumprimento, né, aquilo que é o meu dever, aquilo que eu devo fazer. Então, é mais ou menos assim o teor dessa oração de São Francisco. E nós podemos pedir, então, a bênção, que é a bênção que São Francisco sempre gostava, né, de dar, que era a bênção do nível dos números, né? Que ele dizia com as suas próprias palavras, né? Então, podíamos pedir essa bênção, né, para nós. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Então, Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Volte para nós seu rosto misericordioso e tenha compaixão de nós. Amém. Amém. Faça brilhar sobre nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Frei.